Bom, Thiago, obrigado por receber o Brasil de Fato, de estar com Obrigado. você nesse momento. Seja bem-vindo novamente ao nosso país. E vamos começar falando um pouco desse sentimento, né, de retornar ao Brasil e também de saber que ainda tem 3 camaradas lá na flotilha, né, que ainda estão sob o domínio em uma prisão israelense, né? Vamos lá. Primeiro, obrigado. Prazer estar aqui com você, meu irmão. E o Brasil, de fato, é um veículo que faz o trabalho da maior importância. A gente sabe que a luta pela informação livre, a luta para romper o bloqueio midiático dos grandes veículos de comunicação e a luta pela democratização da comunicação é uma batalha importante que o Brasil, de fato, sempre fez. E num momento como esse, na soma de todas as crises, é mais do que fundamental ter um veículo que está disposto a falar a verdade, de enfrentar as estruturas de dominação que existem. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Voltar para o Brasil é um alívio, ao mesmo tempo, um sentimento da missão incompleta. A gente foi na flotilha com o objetivo de abrir um corredor humanitário, de entregar toda a ajuda humanitária que a gente estava levando e de romper o cerco. A gente não conseguiu fazer nenhum desses, mas a flotilha conseguiu abrir os olhos de muita gente. Foi um processo de mobilização e de trazer cada vez mais formação política e consciência para as pessoas. Isso foi gigante. Mas mesmo nesse aspecto de conseguir fazer uma missão que levasse conscientização para as pessoas e as pessoas voltarem vivas, com integridade física e liberdade, mesmo esse aspecto ainda está interrompido por conta de 3 camaradas que tiveram o seu retorno interrompido após serem sequestrados por Israel, que é Pascal, o Yanis, a gente está falando do Mark também, da Holanda, então a gente está falando de 2 franceses e um holandês, que ainda estão lá nas masmorras de Israel e por isso essa tarefa ainda está incompleta. Eu gostaria de poder estar voltando ao Brasil falando que essa vitória é parcial no sentido da consciência, Uhum. mas enquanto nossos irmãos não voltaram, essa missão não pode terminar. Por isso eu sequer tirei as roupas da solitária, das masmorras de Israel, porque enquanto eles estiverem lá, não tem outra tarefa mais importante para mim do que pedir a liberdade deles. Tiago, e como que foi esse período, né, nessa prisão israelense, essa solitária, né? Como é que foi esse tratamento a você e aos outros companheiros ali da flotilha, né? É sempre um cenário de violação a um ponto que a gente sempre fala na flotilha que por pior que seja a violação que a gente sofra, por maior que seja o risco que a gente corre, vai ser sempre uma pequena fração do que o povo palestino realmente passa. Então voltei para o Brasil disposto a nem falar sobre isso, na verdade. Assim, eu voltei falando que existem mais de 10 mil presos políticos palestinos nas masmorras de Israel, entre eles mais de 400 crianças, por essa ditadura terrível, racista, supremacista, que há 8 décadas pratica genocídio e limpeza étnica e que nada do que a gente tenha passado se compara ao que eles passam todo dia. Eu decidi começar a falar sobre isso a partir do momento que os nossos 3 camaradas não voltaram, porque de fato não é algo tranquilo que a gente passou. São violações sucessivas, processos de violências psicológicas e violências físicas que a pessoa está submetida em vários aspectos ali e que a gente precisa cobrar que as pessoas sejam liberadas o quanto antes, porque no caso do que a gente ficou 5 dias inteiros sob custódia deles, um desses dias praticamente todo dentro do barco, nesse processo de sequestro do barco de águas internacionais de 100 milhas náuticas de distância de Gaza até o porto de Ashdod, na Palestina histórica ocupada, em Israel, e depois na imigração, e depois na unidade prisional de trânsito, e depois na cela comum por 2 dias. Depois ainda fiquei 2 dias na solitária, até que fui levado de volta para o aeroporto e trazido de volta para casa. Estar lá, na verdade, foi muito ruim, porque a gente sabia que a gente estava, naquele momento, Israel estava tratando a gente como uma ação de propaganda, em que cada garrafa de água que eu oferecia às pessoas, cada pedaço de pão que eu oferecia a alguém era filmando, tirando foto para dizer, olha como a gente trata bem, sequestrando as pessoas, né? Sequestrando as pessoas, cometendo um crime, negando que essa comida chegasse em Gaza para matar a fome de crianças que eles estão matando de fome propositalmente em Gaza, mas ao mesmo tempo tentando fazer a manobra publicitária deles, né? De que olha como a gente trata bem, olha como eles não sofreram nenhuma violação, mas na verdade a gente passou 5 dias sem conseguir se comunicar com a nossa família. Mark, Pascal e Yanis ainda estão sem comunicar com suas famílias. A gente não conseguia falar com as advogadas, só no momento em que tinha audiência de custódia, por exemplo, e uma única visita fora do horário da audiência de custódia. O que eles diziam era que, por ordem do ministro do Interior, Itamar Ben-Gvir, o tratamento a nós deveria ser o tratamento de zero contato com o mundo.
E isso levou a gente para uma situação de imensa frustração, assim, porque a gente sabia que aquele momento era importante para a gente denunciar a questão dos presos políticos palestinos, de todas as violações que acontecem ali, e ao mesmo tempo a gente tinha cuidado da integridade física de cada uma daquelas pessoas. Então tinha guardas mais truculentos, outros menos truculentos, tinha processos de violação maior ou menor. Na audiência de custódia, por exemplo, eu sempre adotei uma postura de ser muito franco e sincero no que a gente estava fazendo ali. Se eles têm um sistema de justiça dentro de uma ditadura, que é Israel, eles precisam estar prontos para ouvir o que é de verdade um Estado colonial de apartheid. Então, todos os momentos que eles pediram para eu falar sobre o que tinha acontecido, eu falava nesses termos, que há 8 décadas Israel comete genocídio e limpeza étnica, que se estruturou no estado de colonização e apartheid, que é regido por uma ideologia racista e supremacista chamada sionismo, e que essa ideologia precisa ser desafiada, enfrentada e derrotada, e que o povo palestino passava por todas as violações, naquele momento 1 ano e 9 meses de escalada do genocídio, e que por 3 meses ficou sem praticamente nada, nenhuma garrafa de água entrar em Gaza, e agora o que está entrando em Gaza é dentro de uma ideia disfarçada de checkpoint militar para limpeza étnica, disfarçada de centro de distribuição de alimento, onde se prende, onde se mata palestinos todos os dias, ou quando se fecha e não entrega nenhum alimento. Então, isso gerava mais raiva neles, né? Então, a cada vez que eu era colocado para falar na frente de um juiz, na frente de um coordenador do sistema carcerário, na frente de um oficial de imigração, isso aumentava um pouco a raiva deles. E eu também me recusei a aceitar a comida e a água que eles ofereciam. Primeiro porque era uma peça de propaganda. Eles queriam dizer que estavam nos tratando bem, apesar de estarem nos sequestrando. Segundo porque tem palestinos, 10 mil palestinos, entre eles 400 crianças, que não têm essas mesmas condições que a gente estava tendo ali. Embora alguns tivessem contato com pessoas de fora que a gente não tinha, mas as condições de tortura e de violência com os palestinos é muito pior, nem se compara. E o terceiro aspecto é que a gente queria pressionar para que, a partir desse processo de não aceitar comida nem água, numa greve de fome e de sede, que todas as pessoas fossem embora logo, aumentar o senso de urgência. Os palestinos são acostumados com isso. Como você está dentro do sistema carcerário ditatorial e cruel e terrível, o que você tem é o seu próprio corpo, como um instrumento de fazer uma batalha política ali. E foi isso que eu fiz. Então, desde o momento que eles nos capturaram, eu não aceitei um único gole de água deles ou qualquer comida. E aí, por isso, eles me levaram para a Solitária. Eles me tratavam, enquanto a gente estava no mesmo ambiente, eles me tratavam bem como organizador da flotilha, pediam para eu intermediar e negociar coisas, por exemplo. Toda vez que eles desrespeitavam alguém da nossa equipe, era eu quem ia intervir, falar para eles pararem com o desrespeito, falar que tudo que eles estavam fazendo ali seria denunciado para as Nações Unidas, para a Corte Internacional de Justiça e outros órgãos. Isso em alguns momentos fez com que eles parassem com determinadas ações, em outros momentos não. Em outros momentos eles simplesmente não estavam nem aí. E depois que eu estava na Solitária, eles diziam que eu ia ficar lá 7 dias sem contato com ninguém do mundo e assim, um ambiente muito precário. Então, se na unidade prisional, onde estavam todas as pessoas juntas, já era ruim, era um ambiente precário, com muitos insetos, percevejos que deixam muitas marcas nas pessoas e tudo mais, a água, eu não estava bebendo, mas as pessoas estavam bebendo, a água alegavam. O gosto, o cheiro, a cor, a coloração da água era imprópria para se consumir. E na Solitária, então, nem se fala. Aí era uma prisão medieval. Só não digo que é medieval porque não tem mais de 80 anos, por conta da idade da entidade colonial. Mas aquilo é deixado de precário propositalmente. Assim. Aí são os ratos, as baratas, os percevejos, a violência muito maior dos guardas. Aí é algema apertada até travar a circulação, tanto das mãos quanto dos pés. A caminhada é sobre empurrões, é sobre violações no geral, né? E, enfim, não dá para dizer que o tratamento foi digno, aquilo é uma violação que ninguém merece passar, mas ainda é uma pequena fração do que cada palestino passa. Por isso, essa era a mensagem que a gente queria dar. Quando eu decidi não falar sobre isso na minha volta para o Brasil, é porque eu não queria que a manchete fosse Thiago sofre maus tratos na prisão e volta com o corpo cheio de marca. Eu queria o povo palestino tem que ser a notícia, não somos nós enquanto aliados, sabe? A partir do momento que 3 dos nossos não voltaram, isso passou a ser necessário falar. Eles não estão passando bem e nós precisamos denunciar e tirar de lá o quanto antes. Thiago, vocês foram muito abraçados nessa volta também, né? Muita solidariedade em torno da volta de vocês aos seus países. Eu queria falar um pouco agora, entrar num tema sobre a Marcha Global por Gaza, né? Que saiu do Egito, muitas pessoas saíram em rumo a Gaza e essa marcha já vem sendo desmobilizada, né? Principalmente pelo governo egípcio, né? Realizando detenções, deportações. Eu queria que você falasse especificamente sobre essa marcha, né?
como é que você vê essa repressão a ela, né? E também o próprio movimento que ela gerou, né, de solidariedade também. Né? Isso é muito legal a gente falar, porque a gente criou uma coordenação conjunta, né, entre a Flotilha da Liberdade, a Marcha Global por Gaza, que chegaria no dia 12 de avião no Cairo, tentaria chegar até Al-Arish e depois marchar a pé de Al-Arish até Gaza. E também uma terceira iniciativa que era o comboio Sumud, que saía da Tunísia também, atravessava a Tunísia, atravessava a Líbia, atravessava o Egito e chegava também em Rafah e Gaza, junto com a Marcha Global por Gaza. A gente criou uma coordenação conjunta dessas 3 mobilizações. Para nós era a mesma coisa, romper o cerco por mar, por terra e por ar ao mesmo tempo. E para nós sempre pareceu uma ideia muito bonita, que as pessoas tivessem várias formas e vários caminhos de tentar cumprir o que está no coração de cada ser humano, cara. Todo mundo está vendo crianças sendo mortas de fome e sabe que isso é errado. Está vendo hospitais, escolas, abrigos sendo bombardeados. Ninguém aceita isso. E eles tentam de todo jeito inventar mentiras para que as pessoas aceitem, mas do coração de cada pessoa sabe que aquilo é errado. E esse processo da Marcha Global por Gaza foi muito bonito, porque desde que escalou o genocídio, a gente nunca fala que o genocídio começou em outubro de 2023, são 8 décadas de genocídio de limpeza étnica, mas ele escala ali. Em novembro, no mês seguinte, a gente tentou fazer uma ação semelhante. A gente foi para o Egito, junto chamado pelo Sindicato dos Jornalistas, para tentar fazer um comboio da consciência global. E os desafios foram muito parecidos. O governo Sisi impediu o passado do primeiro checkpoint. Então, quando a gente chegou em Ismailia, a gente já via milhares de caminhões apodrecendo no deserto com todo o alimento, todo o medicamento que o povo palestino precisava para não passar dificuldades ali, e simplesmente não conseguimos passar. Quando surgiu essa nova iniciativa da Marcha Global por Gaza, a gente colocou em contato com o Sindicato de Jornalistas também para tentar, nesse novo momento muito mais massificado, muito mais gente consciente, tentar ter um resultado diferente. O problema é que as estruturas que mantêm o governo egípcio de pé, que é uma ditadura militar, é importante que se diga, tem muita gente que é da comunidade árabe no Brasil, a comunidade árabe no Brasil é enorme. As pessoas ficam chateadas quando a gente fala sobre a natureza dos estados nacionais e de seus governos. É importante que se diga, o Egito é uma ditadura militar, aliada da CIA, aliada dos Estados Unidos, financiada pelos Estados Unidos e aliada estratégica de Israel. Um processo que vem muito bonito de uma revolução em 2011, que derruba uma ditadura anterior, de Hosni Mubarak, que depois, num processo eleitoral, elege uma liderança islâmica, que era Mohamed Morsi, e que em 2013 a junta militar reverte esse processo, sequestrando o levante popular legítimo também, para criar uma ditadura militar, que agora já tem 12 anos. E que essa ditadura militar mantém mais de 60 mil jornalistas presos no Egito, que mantém os movimentos sociais todos sob ameaça constante. E não é à toa que não aceitou passar, porque o governo egípcio vive sempre esse dilema de que, se ele mostra o quanto ele é conivente com o sionismo e com o imperialismo, o povo corre o risco de se rebelar, e o povo egípcio é extremamente corajoso, e corre o risco desse governo ser derrubado pelo novo levante popular. Ao mesmo tempo, se ele não cede um pouco, pelo menos, né, para neutralizar esse levante popular, qualquer pouco que ele ceda, os Estados Unidos e Israel pressionam ele, porque é um governo cliente deles, na verdade, financiado por eles e mantido em pé por conta deles. Então o governo egípcio mostrou que, entre a sua vontade de dar uma aparência de não ser uma ditadura, de dar uma aparência falsa de estar do lado do povo palestino, a aliança dele estratégica é quem mantém ele de pé, com quem entrega as armas, com quem dá o apoio político, que é Israel e Estados Unidos. Então, tudo que eu posso desejar é que o povo egípcio se rebele e derrube essa terrível e cruel ditadura que o povo palestino, vizinho do Egito, merece ter a solidariedade lado a lado. E o povo egípcio sempre foi muito solidário ao povo palestino. A gente teve outros governos em outros momentos, como Gamal Abdel Nasser, por exemplo, que foi fundamental para deter Israel, inclusive na crise do Suez, em 1956, em que tropas brasileiras, inclusive Carlos Lamarca foi para lá, uma tropa de paz da ONU, para impedir que Israel tomasse Gaza toda de uma vez e tomasse a Península do Sinai e o Canal de Suez. Então, a gente tem um histórico muito bonito em relação à solidariedade do povo egípcio, não só do povo egípcio, do povo jordaniano, do povo de todos os países daquela região. Infelizmente, um histórico muito ruim de ditaduras, de países extremamente capitalistas, submissos ao imperialismo, aliados estratégicos do sionismo, que fingem ser solidários à causa palestina, mas que, na verdade, têm seus próprios projetos de poder. E esse é o caso do Egito. E a Marcha Global por Gaza foi muito corajosa nesse sentido, de, entendendo essa conjuntura, ainda assim, desafiar essa situação, essa correlação de forças difícil e ir para lá. Estão passando por dificuldades, assim como nós na flotilha passamos por nossas dificuldades. Com eles ainda tem um desafio adicional de não ser diretamente Israel, mas é um país a serviço de Israel, isso gera um pouco de confusão, mas ainda assim é muito importante que se faça. Essas missões elas não são só avaliadas pelo resultado prático concreto que tiveram, mas sim pela
mobilização social que elas causaram. E no caso da Marcha Global por Gaza, eu acredito que é uma vitória parcial importante também. Precisa ser rompida, igual a flotilha. Enquanto não tem um corredor humanitário, enquanto o cerco não foi rompido, não está uma vitória completa, mas está construindo os caminhos para que isso aconteça. Eu não vejo a hora de que o povo egípcio se rebele, assuma a direção do processo revolucionário no Egito e mude a correlação de forças por lá. Tiago, para a gente já se encaminhando para o final, eu queria entrar nessa nova ofensiva, esse ataque sem precedentes aí de Israel ao Irã, né? A gente já viu hoje uma declaração, né, das forças de Israel dizendo que o foco agora se concentra ao Irã, né? Secundarizou essa ofensiva, esse genocídio em Gaza. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento, né, de colocar Gaza como secundária nesses ataques de Israel na região. Né? Esse é um desafio que existe para o mundo inteiro no sentido geopolítico, que para Israel faz todo sentido estratégico. Imagina que eles têm um projeto de tomada, de limpeza étnica daquele território para conquistar toda a Palestina histórica, mas o projeto de Grande Israel vai bem além. Eles pensam do rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates. Então esse caminho pega Egito, Palestina, Jordânia, Líbano, pegam pedaços da Síria, pegam pedaços até da Turquia, pegam pedaços do Iraque, pegam pedaços da Arábia Saudita. Então é um projeto perigosíssimo do rio Nilo até o rio Eufrates, o projeto de Grande Israel. A forma que eles têm de obter isso é, primeiro, dominando a Palestina histórica como um todo, e toda vez que o governo Netanyahu se vê ameaçado, porque é um governo extremamente frágil, por mais que ele pareça indestrutível na sua coalizão de extrema-direita, ele é frágil no sentido de que, se ele rompe principalmente com seus dois aliados estratégicos ali, que é Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, que são dois setores de partidos diferentes da extrema-direita, aquela coalizão cai no sistema parlamentarista, precisa eleger um novo primeiro-ministro. E Netanyahu, a forma de manter essa coalizão funcionando e a forma de manter ele sem ser preso pelos seus crimes de corrupção em Israel e sem ser julgado e preso pelos seus crimes de guerra contra o povo palestino, é toda vez que a correlação de força fica muito desfavorável, ele escala a guerra para um outro lugar. A gente fala que o povo palestino é genocídio, não é guerra, mas ele tenta criar uma guerra regional ou mundial para tentar esconder o que está acontecendo em Gaza e toda a crise. A verdade é que Israel tem fechado dezenas de milhares de empresas, vive uma crise econômica, vive uma crise militar de recrutamento, uma série de crises sucessivas, crises políticas diversas, e que a forma dele esconder isso é escalar para tentar gerar um conflito regional mundial. Fez isso no processo de invasão do Líbano no final de 2023, no final de 2024, de setembro ali até novembro, depois com todo esse processo de sucessivos ataques ao Líbano, fez isso com o processo de intervenção numa desestabilização completa da Síria, que já era um país com muitos problemas, fez isso nessa mobilização dos Estados Unidos para atacar o Iêmen e fez isso em todas as provocações que fez a República Islâmica do Irã. Toda vez que Israel se vê sem saída na opinião pública, ele vai atacar um vizinho para tirar do foco a derrota que ele está tendo, sobretudo na tentativa de tomada da Palestina. Eles sabem que o mundo desmascarou o sionismo. As pessoas que entenderam que é uma ditadura cruel, racista, supremacista, a juventude que entendeu o que é o sionismo e o imperialismo, nunca mais vai voltar a dormir. E a forma que eles têm de lidar com isso, primeiro era de tentar impor a narrativa deles através da mídia e todos os veículos sionistas que eles têm. Todas as mentiras que ficou muito óbvio, que debaixo do... bombardearam o primeiro hospital, 10 dias depois que escalaram o genocídio. E falaram primeiro, não foi a gente, e depois falaram, não, foi a gente, mas tinha túneis, tinha armas. E depois bombardearam todos os outros 35 hospitais de Gaza. E fizeram a mesma coisa com os bairros residenciais, com as escolas da ONU, com os abrigos, e assim assassinaram mais de 200 jornalistas, mais de 200 trabalhadores da Defesa Civil, mais de 750 trabalhadores da saúde e mais de 200 trabalhadores da ONU. Chegou um momento que ninguém acreditava mais. Então, eles chegaram ao ponto que aí a estratégia não era mais nem impor sua narrativa, era tirar do assunto. Vamos falar de outra coisa. E aí eles provocavam outro país, ou então tentavam tirar da pauta simplesmente. E agora chegou o momento em que está tudo tão insustentável que o que eles podem fazer é ir para o tudo ou nada. O problema é que esse tudo ou nada representa um risco severo à estabilização do planeta mesmo. Assim. O ecocídio que envolve uma guerra regional e mundial e a possibilidade de desestabilização, até com potências nucleares se enfrentando, é um risco que Netanyahu está colocando o mundo para viver e que o mundo deveria impedir. O Netanyahu é o inimigo número 1 da humanidade nesse momento. E o mundo inteiro deveria se unir para deter essa ameaça estratégica. Então, o que eu posso dizer é que a República Islâmica do Irã e os povos de toda essa região não merecem passar pelo perigo e pelo mal que é ter uma força imperialista, colonialista,
que é o sionismo aliado aos Estados Unidos num momento como esse, porque eles estão dispostos a tudo para não perder seus privilégios e corre o risco de levar o mundo inteiro à catástrofe. Tiago, tem algo que eu não perguntei, você queria acrescentar para a gente finalizar o nosso papo aqui? Eu acredito que é muito importante a gente dizer sobre o papel de cada pessoa. Muitas vezes as pessoas veem uma missão como a flotilha, e eu vi muito isso. Eu vi as pessoas falando, mas essa galera, essas 12 pessoas são heróis, heroínas e tudo mais. E não tem nada disso, cara. Sinceramente, assim, eu acredito que a gente nem precisa de heróis. A gente precisa de solidariedade, de ação coletiva, de mobilização, de amor pela vida, pelos povos do mundo, pela liberdade. Isso, para mim, é muito mais poderoso que qualquer indivíduo, né, tratado como herói. Mas se tem heróis nesse mundo, são os palestinos. Estão resistindo ao pior, mais destrutivo, mais perigoso império que a humanidade já inventou, que é o imperialismo estadunidense, e a força racista e supremacista mais cruel da nossa geração, que é o sionismo. E esse povo tem feito isso com uma dignidade que tem aberto os olhos do mundo. Então, eu sempre tento trazer isso, de que todas as ações que estão sendo feitas por terra, por ar e por mar, na verdade, não são mais importantes do que as pessoas que estão nas redes, produzindo informação livre, como vocês, Brasil de Fato, ou então rompendo o bloqueio midiático, o boicote das big techs para transitar informação nas redes sociais, ou que tem das manifestações. A gente tem a chance de fazer a maior manifestação da história do Brasil em solidariedade à Palestina. A gente precisa juntar todas essas ações, com boicote, com desinvestimento, sanções, com a galera muito ponta firme que tem coragem de ir lá parar as fábricas de armas, com suas mãos e pés ali, sem nada, né? Indo não violentamente também. Está tudo isso junto dentro de um levante global. São táticas diferentes que as pessoas vão se ajudando, nenhuma é mais importante que a outra. Está tudo em solidariedade ao povo palestino e nessa grande marcha anti-imperialista, anti-sionista, que eu tenho certeza que depois dessa etapa da gente derrotar o sionismo, causar uma derrota estratégica ao imperialismo, nós vamos nos beneficiar muito, enquanto brasileiros, latino-americanos, porque a gente sabe que esse é o grande inimigo estratégico da nossa geração. Então a gente tem que atender esse chamado. As pessoas ficam perguntando, mas pô, o Brasil tem tanto problema, por que a gente está lutando pela Palestina? Porque lutar pela Palestina é lutar pelo Brasil também. Lutar qualquer luta anticolonial é lutar contra o império que nos coloniza. Então é muito importante que a gente faça essa batalha agora, desde já, com toda a força e toda a energia que a gente tem. Tiago, muito obrigado, camarada. Muito obrigado, meu irmão. A gente continua aí acompanhando e na luta palestina junto com vocês. Muito obrigado. Tamo juntos.